Vamos falar sobre o processo de licitação de requisitos. O processo de licitação de requisitos, ele faz parte do BA-BOC, do IIBA, e é uma peça-chave aí no levantamento de requisitos. Na verdade, o levantamento tem que estar dentro de um processo completo, que tem por fim trazer evidências, né? Ou seja, captar, descobrir, levantar evidências que sirvam de fundação, de insumos para que a análise de requisitos possa investigar para deixá-lo, cada um dos requisitos, completo, claro, correto e consistente. Ou seja, nós precisamos levantar evidências de uma forma total para que essas evidências possam ser investigadas. É uma tarefa-chave na análise de negócios. Não só na análise de negócios, mas na especificação, em toda a engenharia de software, seja qual for a metodologia de engenharia de software, o levantamento de requisitos ele é muito importante. Ele é chave, porque se eu deixar de levantar alguma evidência, vai faltar evidências para tirar as conclusões. A gente pode fazer uma analogia com uma cena de crime, por exemplo. O decorrer do inquérito, o processo de inquérito, é a construção de uma solução. Porém, esse inquérito policial ele necessita de evidências do crime, foto, uma impressão digital em algum ponto do cenário, enfim, a disposição dos objetos no cenário em que o crime ocorreu, filmagens, enfim, todas as evidências necessárias para que seja feita uma conclusão do que aconteceu, qual o cenário real daquela situação. Né? A mesma coisa se aplica num ambiente de construção de uma solução, seja de software ou não, enfim, mais voltado para a tecnologia. Né? Enfim, nós precisamos ressaltar também aqui as características necessárias do analista para executar o processo de licitação de requisitos. O analista a gente já viu que ele tem que desvendar, né, captar dos usuários as reais intenções deles ou as reais necessidades deles. Então eu tenho que ter um pouco de liderança. A gente vai falar num módulo mais adiante no curso sobre as competências do analista para efetuar essas atividades de levantamento de requisitos. Mas eu já levanto aí que a principal é baseada em comunicação. E comunicação de diversas maneiras, não só conversar com alguém numa entrevista, durante uma reunião, para entender o que ele realmente precisa, mas comunicar sob forma de diagramas, de desenhos, comunicar de forma escrita e verbal da maneira mais correta possível. A gente vai ver que escrever um requisito não é tão simples. Eu tenho que escrever de uma forma que a audiência que vai ler aquele requisito o entenda. Então, não é nem um pouco fútil essa atividade de descrição de requisitos. Então, toda a característica voltada para a comunicação e também liderança dentro de um grupo de pessoas que eu vou elicitar é básica, hoje em dia é fundamental. Ou seja, resumindo, eu tenho que levantar evidências para que elas sejam investigadas lá na análise de requisitos. Bom, a gente vai ver um pouco sobre o diagrama do processo. A gente tem 4 atividades. Uma é preparar a licitação, ou seja, preparar os recursos, entendimento para a licitação. A segunda é conduzir a atividade de licitação junto às pessoas que estão envolvidas. Então, preparei os recursos, preparei sala, quais são as técnicas que eu vou usar, aplico essa técnica e documento os resultados de licitação de uma forma a ser confirmada posteriormente por quem foi investigado. Enfim, um exemplo clássico é eu preparar uma sala de reuniões com um gravador, um notebook, fazer a entrevista, ou seja, estou conduzindo a atividade de licitação, documento isso numa ata e envio a ata para os participantes daquela reunião para eles confirmarem que foi aquilo mesmo acordado. Esse é o exemplo clássico, mas a gente vai trazer a seguir técnicas que fogem um pouco desse tradicional, né? Que a gente traga aí um toolkit um pouco diferente. Enfim, preparar a licitação, obter o entendimento das atividades que são necessárias, definir a pauta que vai ser abordada, informar todo mundo que precisa e garantir recurso técnico e pessoal. Ou seja, eu tenho que garantir que
todo o cenário esteja adequado, principalmente esse aqui, as atividades e a pauta. É muito comum um analista chegar num grupo de usuários ou pessoas da área de negócio sem uma pauta definida ou muito menos comunicada, né? Chega numa reunião totalmente aberta, algo que poderia ser objetivo em 40, 60 minutos, acaba virando uma manhã ou uma tarde inteira. Quem aqui não passa por isso, né? Enfim, em seguida, envolver as pessoas e captar as evidências para que possam ser documentadas, utilizar de diversas técnicas para isso. E a gente vai ver no conjunto de técnicas proposto, técnicas que podem ser ativadas, executadas antes desse momento, para preparar o terreno e posteriormente também. E registrar essas evidências, né? Registrar da forma correta, para evitar a subjetividade do que foi levantado. Aquilo que a gente comentou, os requisitos têm que ser claros, corretos, entendidos e completos. Em seguida, a gente confirma que as evidências documentadas estão de acordo com o entendimento de todo mundo. Não é a especificação de como aquilo vai ser feito, mas levantar os cenários de quem está envolvido em uma determinada situação, ou está envolvido em um determinado resultado, tem expectativas, enfim, levantar as expectativas das pessoas envolvidas, dos stakeholders, né? É um ciclo constante de revisão e complementação do requisito. Para quê? Para clarificar o conteúdo, deixar ele mais claro possível, trazendo a realidade. Esse é o cenário do processo, e a gente deixa claro aqui que a tarefa principal é conduzir a atividade de licitação. Então eu preparo da forma correta, documento e confirmo para poder conduzir da forma mais completa possível. E esse processo aqui, como a gente já viu antes em análise de negócio, ele está aqui dentro do processo de licitação de requisitos.